Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse mundo de informações e de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo fez ontem, sábado, a sua última atividade em preparação para a partida de logo mais contra o Corinthians, às 16 horas na Neoquímica Arena, em São Paulo, partida essa da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Muita expectativa pelas escolhas que Tite teria em relação a um provável time titular, visto as muitas ausências que o Flamengo tem, alguns retornos, sem falar numa possível estreia que poderia acontecer. As escolhas de Tite recaíram em Davi Luiz para substituir Léo Pereira, lesionado no joelho, Léo Ortiz para ser o companheiro de Pulgar na volância em opção à ala e na volta ao time titular do artilheiro maior da temporada do futebol brasileiro em 2024, Pedro. Diante das escolhas de Tite, ante as opções, a tendência é que o treinador mande a campo contra o Corinthians o seguinte time: o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique é o provável Flamengo para enfrentar o Corinthians. Por outro lado, o torcedor do Flamengo viveu, antes da partida, a expectativa do retorno de Pedro, centroavante do Flamengo, que irá se confirmar. Pedro vai ser titular diante do Corinthians. Pedro, que não joga desde o dia 15 de agosto, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Meus amigos, sobre o nosso adversário, o Corinthians, deve ter mudança na defesa e também no ataque contra o Flamengo. Sem desfalques para a partida, Ramon Dias deve retornar à formação da defesa com 3 zagueiros. Com isso, Kaká e André Ramalho devem voltar ao time ao lado de Félix lá, o equatoriano Félix, né? No meio-campo, o venezuelano José Martins deve fazer dupla com Ranieri como volantes da equipe, ao lado de Rodrigo Garro, mais à frente. No ataque, Thales Magno deve ter Yuri Alberto como seu companheiro de ataque. Diante disso, o provável Corinthians pode ter amanhã contra o Flamengo o seguinte time: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, os 3 zagueiros. À frente desses 3 zagueiros, uma linha de 5. Mateuzinho, José Martins, Ranieri, Rodrigo Garro e Matheus Bidu. E na frente, Thales Magno e Yuri Alberto. Esse é o Corinthians para enfrentar o Flamengo. A equipe de arbitragem está definida da seguinte forma: o árbitro é Ramon Abate Abel de Santa Catarina, assistido na bandeira 1 por Nailton Júnior de Souza Oliveira do Ceará, na bandeira 2 por Thiago Americano Labes de Santa Catarina e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Wagner Reuei da Paraíba. Corinthians e Flamengo terá transmissão em TV aberta e fechada para todo o Brasil. Na TV aberta pela Globo, para todo o Brasil, com narração de Luiz Roberto, comentários de Ricardinho e de Roger Flores. Na TV fechada pelo Premier, para todo o Brasil, com transmissão de Paulo Andrade, Dodô e Eric Faria. Quem esteve presente ontem no CT Ninho do Urubu, pela primeira vez, foram os novos contratados, o lateral esquerdo Alexandro e o atacante Gonzalo Plata, equatoriano, que vai usar o manto número 45 às costas no Mengão. Ainda falando em Gonzalo Plata, o nome do atacante irá aparecer amanhã, segunda-feira, no BID. Portanto, estará regularizado para fazer a sua estreia, assim como Alessandro também já está regularizado. Então, vamos esperar amanhã. Gonzalo Plata terá o nome publicado no BID, né? O que aconteceu é que na sexta-feira era um dia
tradicional lá no mundo árabe, não funcionou nada, por isso que Gonzalo Plata também não pôde ser inscrito, assim como já tinha sido Alexandre Alcaraz também, né? A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro iniciou ontem, sábado, com a realização de 2 partidas. Cuiabá de virada 2, Criciúma 1, Botafogo 2, Fortaleza 0. Alguma coisa aconteceu em relação ao Flamengo com essa vitória do Botafogo? Sim, o resultado da partida entre Botafogo 2 e Fortaleza 0 foi importante para o Flamengo, né? Segurou o ímpeto do Fortaleza, até porque o Fortaleza, em relação ao Flamengo, tinha 4 pontos de vantagem com o mesmo número de jogos. Se não o Fortaleza tivesse ganho o Botafogo ontem, teria aberto essa vantagem para 7 pontos com 2 jogos, com um jogo a mais só, né? Então, uma vantagem considerável. O Botafogo agora conseguiu chegar a 50 pontos com 44 pontos do Flamengo, só que o Flamengo tem 2 jogos a menos que o Botafogo. Então, o resultado, para mim, foi o melhor. O melhor seria o empate, porém, se houvesse de haver um vencedor, que esse para o Flamengo seria melhor que fosse o Botafogo, como aconteceu ontem. Protagonista no futebol brasileiro, esse é o patamar do Flamengo, com um investimento bilionário feito em seu elenco para disputar as competições. Desde 2019, a gestão do presidente Landim já fez 43 contratações para o time profissional, que alcançaram o valor de R$ 1.145.697.000, ou seja, mais de 1 bilhão gastos só no investimento em contratações de jogadores. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, embarca para a Espanha em pré-temporada. Entre os dias 2 e 12 de setembro, o rubro-negro fará 4 amistosos contra Real Múrcia, La Coruña, Granada e Fuenlabrada, todos da Espanha. Então, o Flamengo aí fazendo um investimento pesado para dar uma condição melhor para que o técnico Gustavinho de Conte consiga formar um time, embalar um time e fazer esse time brigar por tudo que disputar na temporada 2024-2025. Para a pré-temporada na Espanha, o basquete do Mengão relacionou 12 jogadores. Foram eles Franco Balbi, Alexei Borges, os armadores, Shaq Johnson, Gui Deodato e Jordan Williams, os alas armadores, Jonathan Luiz, Luan Oliveira e Caio Gonçalves, os alas, Lucas Savert, Taya Galize, os pivôs de Diarra e Isaac Duarte. Esses são os relacionados para a pré-temporada do basquete da nação lá na Espanha. Lembrando que do elenco da temporada passada, só restaram Franco Balbi, Gui Deodato e Caio Gonçalves permaneceram no Mengão. Meus amigos, a Caixa Econômica Federal vai desistir da ação judicial contra a desapropriação do terreno do gasômetro, na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que foi arrematado pelo Flamengo para a construção do seu estádio próprio. As partes buscaram um entendimento para destravar a construção do estádio. A primeira reunião de conciliação ocorreu na última quinta-feira, com a participação da Advocacia Geral da União, a AGU, e do Ministério da Gestão e Inovação, o MGI. A Caixa entende que o Flamengo precisa pagar ainda para ela 95 milhões, que elevaria o preço do terreno para 240 milhões. Os valores estão sendo negociados para se chegar a um acordo. Na próxima sexta-feira, as partes voltarão a se reunir para tentar o acordo. Enquanto isso, as ações estão suspensas por até 60 dias, né? Está andando, daqui a pouco a gente é emitido na posse desse terreno e aí não tem quem mais segure. Meus amigos, nova pesquisa sobre o processo eleitoral do Flamengo, que ocorrerá no final do ano, feito pelo Grupo Advocacia Rubro-Negro, que ainda não decidiu por apoiar ninguém, traz no momento percentuais diferentes da última pesquisa divulgada por outra origem que fez essa pesquisa. Nessa pesquisa foi divulgada há 2 dias atrás, Luiz Eduardo Batista Ubap lidera com 30%, seguido de Maurício Gomes de Mato com 15%, Rodrigo Dunche com 11% e Valim Vasconcelos por 4%. Então, nesse momento, a tendência é que Ubap seria o presidente do Flamengo, mas
ainda tem muita água para rolar. Lembrando que nós hoje estamos entrando no mês de setembro, que é o mês decisivo para registro das chapas, pois até o dia 30 as chapas têm que estar inscritas e registradas, não podendo ultrapassar essa data. Para terminar, hoje, domingo, às 10 horas, a partir das 10 horas da manhã, acontecerá a final da Copa da Amizade, que é realizada lá no CFZ, Clube do Zico. A final vai ser entre Flamengo e Corinthians. A transmissão dessa final vai acontecer você assiste no canal do YouTube, canal Zico 10. A final terá comentários do próprio Zico e transmissão do grande João Guilherme. Então, essa parceria, essa dupla João Guilherme e Zico vão fazer a final, narrar e comentar a final entre Flamengo e Corinthians da Copa da Amizade. Meus amigos, as notícias são essas. A gente espera que o Mengão faça um grande jogo e que desse grande jogo resulte uma grande vitória, 3 pontos a mais na tabela, porque nós vamos encostar com o empate entre Botafogo e Fortaleza ontem, nós vamos encostar cada vez mais nos líderes do campeonato. Então, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, ou até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!